Se Deus tem te chamado, se Deus te escolheu com um propósito específico, se Ele está te convocando, é Ele que vai te habilitar e é Ele que vai caminhar com você, independente do seu passado. O nosso passado não nos define. O que nos define é o nosso coração diante do Pai. Bem-vinda a essa série de 30 mensagens que o Senhor me entregou. E nesta mensagem, nós vamos novamente mergulhar na vida de Moisés. Moisés, aquele homem, aquele líder que deixou tantos aprendizados para nós. Mas hoje, especificamente, eu quero focar na vida, na fase dos seus filhos e o seu legado. Por quê? Que muitas vezes nós até nos perguntamos, por que foi Josué o sucessor de Moisés e não os seus filhos, já que ele tinha 2 filhos? Nós vamos ver isso hoje com muito cuidado e muito temor. Então vamos para a palavra. Eu quero colocar vocês diante do contexto. 2 filhos, Zípora e Moisés têm. O primeiro filho, Gerson, e eles dão o nome de Gerson, que significa peregrino, forasteiro. Essa era a fase que Moisés estava vivendo. Ele era forasteiro numa terra onde o Senhor tinha o enviado para que ele fosse ser libertado dele mesmo. Aquele garoto, aquele jovem tão impulsivo, ele estava sendo liberto e tratado para ser o pastor de ovelhas, conhecido na Bíblia como um homem manso e humilde. Era o contraponto. E quando ele dá esse nome para Gerson, né, para a criança, era exatamente para mostrar que ele estava ali, que ele passou por este momento de exílio. Aqui já existe uma maturidade de Moisés de entender que o nome que ele daria ao seu filho representava uma fase que ele já tinha vencido, que ali ele já tinha formado a sua família. Então, Deus havia libertado Moisés de si mesmo, ali mesmo com este nome que ele era forasteiro. E o segundo filho, o nome dele é Eliezer. Ambos estão, Gerson, o significado em Êxodo 2:22, que significa ali forasteiro, e Eliezer, que é logo mais à frente, a gente percebe pela narrativa, que vai ser lá em Êxodo 18, que é Eliezer, o significado, meu Deus é meu auxílio. Então a gente vê o contraponto do primeiro filho, que era forasteiro, que ele entendia que ele estava numa terra estrangeira, para o segundo filho, que significa Deus é meu auxílio. Então ali ele já entendia que Deus era o Deus que o socorria. E este ponto é muito importante, porque muitas vezes, lendo a palavra de Deus e entendendo que Josué sucedeu Moisés, a pergunta era, no nosso natural, uma sucessão ocorre dentro da família, né? A pergunta era exatamente, e por que não os próprios filhos de Moisés, já que ele tinha 2 filhos, por que eles não o sucederam? E a Bíblia é clara. A Bíblia é clara quando diz ao chamado. O chamado, ele é específico. O chamado de Deus, ele é pontual para a sua vida, para a minha vida. Obviamente que nós temos ali o contato, muitas vezes crescemos em ambientes que já nos formam. Pessoas que crescem em ambiente empresarial já pensam em negócios, já pensam em sucessão. Pessoas que nascem em berço cristão já pensam em implantar igreja. Isso é natural. Mas o chamado, ele é individual. E ali Moisés estava levando o povo para a terra que Deus havia prometido, uma terra que emana leite e mel, e como um dos maiores libertadores da história, não foi os seus filhos
que o sucederam. Então a gente entende que o chamado é específico. Moisés, é interessante que a Bíblia nos diz que o que acontece? Moisés com os 2 filhos, vamos pensar no ambiente que eles cresceram. Eles cresceram próximo de Moisés, eles cresceram vendo a figura do pai, tendo experiências, Deus trazendo livramentos, Deus fazendo milagres ali na frente de Moisés e obviamente toda a família entendendo a mão e o poder de Deus. E o outro contraponto, essa é a vida familiar, ali o secreto, a casa. E o outro contraponto era o dia a dia dele com Josué. E Josué, é claro na Bíblia, quando diz que muitas vezes, quando Moisés vai até o tabernáculo do encontro para falar com Deus, Moisés ele já tinha tido ali o seu momento com o Senhor e ele saía, mas Josué permanecia, ou seja, Josué queria a presença de Deus e Deus entende isso e Deus vê a fome e a sede, isso é um preparo, isso é uma lapidação do próprio Deus, tanto é que depois, quando entende que precisava passar o legado de quem os levaria até especificamente chegar à terra prometida, o escolhido, o sucessor é Josué. E o que eu quero trazer deste contexto todo que eu acabei de falar com você, minha irmã? Este contexto tem muitas lições para nós, mas eu quero me ater a 2 principais lições. A primeira, Deus tem levantado uma geração que se posiciona. Deus necessita de pessoas para que permita que Ele as use. Não tem a ver conosco, não tem a ver com a minha vida, não tem a ver com a sua vida, minha irmã, não tem a ver com o nosso passado, não tem a ver com a nossa genealogia, não tem a ver onde nós crescemos, tem a ver com o sim que nós damos para o Senhor e com o coração quebrantado, contrito em fazer cumprir aquilo que o Senhor tem colocado na nossa vida. E eu tenho visto muitas vezes as pessoas negando o seu chamado por se achar incapaz, olhando para pastores ou empresários ou músicos que já vêm de uma sucessão familiar, uma família de musicistas. A pessoa pensa, eu não vou ser musicista, porque olha lá aquela família, será que eu sou mesmo musicista? E aí começam as dúvidas da nossa mente. E essa mensagem que Moisés deixa para a gente é esta: se Deus tem te chamado, se Deus te escolheu com um propósito específico, se Ele está te convocando, é Ele que vai te habilitar e é Ele que vai caminhar com você, independente do seu passado. O nosso passado não nos define. O que nos define é o nosso coração diante do Pai, o nosso coração rendido, nosso coração quebrantado, o nosso coração sedento pela direção de Deus. Este é o primeiro contraponto. Posicione-se, irmãs. Nós precisamos, nós estamos aqui, olha, vendo, o avivamento está chegando no Brasil. Vamos nos posicionar, vamos ser mulheres que levam a palavra de Deus verdadeiramente, vamos ser aquelas que aliviam o fardo uma das outras, vamos ser aquelas que o Senhor pode contar conosco, seja na sua vizinhança, seja na sua casa, seja na sua empresa, onde Deus te estabeleceu. Ele quer que você abra sua boca e confie. Que, assim como Moisés perguntou, Senhor, por que eu? Eu muitas vezes me pergunto, Senhor, eu? Mas o Senhor diz para mim e para você, minha irmã, sim, Deus te criou com um propósito específico. Diga sim ao propósito do Senhor. E o segundo ponto tão importante que é a unção, ela é individual. A nossa maturidade cristã, ela é individual. No mundo espiritual, não é eu nasci de uma família de oração, portanto serei uma mulher que ora.
Eu nasci de uma família levita, portanto serei uma levita. Não, eu preciso buscar, eu preciso olhar para mim e entender o que Deus estabeleceu em mim, o que Deus está me chamando para fazer, o que Deus espera que eu faça na minha geração. A unção tem um preço, minhas irmãs. O poder de Deus tem um preço. A vida com Deus, a intimidade tem um preço. Muitas vezes a gente ouve como ouvir a voz de Deus. Pessoas nos perguntando como que você ouve a voz de Deus. É simples, nós reconhecemos as vozes das pessoas que nos são íntimas. Quanto mais íntimo de Deus, mais você vai estar sintonizado para ouvir a voz de Deus e entender o que Ele quer, o que Ele deseja que você se posicione. Então, minha irmã, vamos dizer o sim para nosso Deus e vamos pagar o preço de uma vida que busca um relacionamento com Deus. Josué nos mostra aqui na palavra que ele tinha um relacionamento, que ele buscava, que ele estava ao lado de Moisés, sim, tinha a presença ali do líder espiritual, tinha a presença daquele homem de Deus com um chamado lindo, um libertador. Mas Josué entendeu que a fonte é o Senhor. O que nós não podemos permitir é confundir o instrumento com a fonte. Quando nós confundimos o instrumento com a fonte, nós acabamos idolatrando o instrumento e achamos que o instrumento é capaz. E não, nós somos pó. Sem Deus em nós, não há nada de bom. Se tira Deus da Kelly, não há nada de bom na Kelly. Nós precisamos entender que a fonte é o Senhor e que nós somos o instrumento. Na vida de Moisés, não foi Moisés que libertou o povo de Israel, mas foi Deus através da vida de Moisés. Deus é a fonte e Moisés é a ferramenta. Isso nós precisamos entender e crer que Deus é o único que pode nos habilitar, que pode nos libertar, que pode nos curar. Então, minha irmã, vamos entender, se o Senhor tem te chamado, não deixe para amanhã. Vamos viver o chamado, vamos atender a voz daquele que nos chama. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, onde estiver este vídeo agora, Senhor, eu venho pedir que o Teu poder venha sobre nós. Faça cumprir, Senhor, tudo aquilo que está em Romanos 12:2, que não sejamos conformados com este mundo, mas que a nossa mente seja renovada a cada dia para que nós entendamos que existe um preço que a gente precisa pagar, que existe algo que depende de nós, que a renovação da nossa mente, tudo que está nos impedindo de avançar, Senhor, colocamos diante de Ti e pedimos, Pai, vai à nossa frente, em nome de Jesus, amém. Eu te abençoo, minha irmã, e até o próximo vídeo.